irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora para uma super aula do capítulo 1 de Números. É, de verdade, é uma super aula. Esse capítulo, você precisa se situar no tempo, descobrir quando foi que aconteceu isso. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho agora e você vai sair daqui entendendo esse capítulo de uma maneira muito simples, tá? A primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: o livro de Números, evidentemente, ele fala dos números, né? Não à toa a gente vai falar sobre dois censos aqui, vai falar o primeiro censo, claro, o primeiro censo do livro de Números, né? E o segundo censo nós vamos falar também. A palavra do livro de Números, ao invés de estar escrito Números, como está na Septuaginta, no texto hebraico está Bamidbar, tá? Que significa no deserto. Isso é no deserto do Sinai, tá? Então vou deixar essa palavrinha aqui do lado para você guardar ela com você. Então vamos lá. Está aqui no cantinho, Bamidbar, né, no deserto. Então, Números, capítulo 1, nós vamos falar do primeiro censo dos israelitas. O primeiro censo ocorreu no primeiro dia, no segundo mês do segundo ano. Essa data aqui, ó, tá? Do segundo ano da saída do Egito. Então, nós vamos considerar os anos aqui, nesse estudo, a partir da data em que os israelitas saem do Egito. Então, você tem aqui o dia 1 do mês 2 do ano 2 após a saída, ok? Vai ser feita a contagem de homens de 20 anos para cima. Por quê? São homens capazes de ir para a guerra. É como, literalmente, você está fazendo uma contabilidade do exército que você tinha disponível para as guerras, ok? Evidentemente, homens abaixo de 20 anos não entravam para o exército, mulheres não entravam para o exército, porque ela é fundamental para o crescimento da nação, e também as pessoas que eram incapazes de ir para a guerra, por mais que tivesse 20 anos, não entrava nesse censo, tudo bem? Vamos lá. Só para a gente começar a contar essa data, e aí eu vou fazer um gráfico aqui que vai ficar fácil para você entender, tá? Vamos considerar aqui o seguinte, ó. O primeiro mês da saída do Egito, tá? No primeiro mês, Deus avisa eles que eles vão sair, então nós vamos contar aqui o dia 1 do mês 1 do ano 1. Isso é o ano que eles estavam para sair. O Senhor fala assim lá em Êxodo 12, verso 2. Esse mês, tá? Esse mês será para vocês o principal ou o princípio dos meses. Então, o primeiro dos meses será o primeiro mês do ano. Ok. Que mês é esse? O capítulo 12, se você lembrar, é aquele da Páscoa. Então, o que vai acontecer? Guarda essa data aqui. Não precisa guardar não, que eu vou anotar ela lá na frente, vai aparecer, tá? 1 do 1 do 1. Fácil demais, tá ok? Dia 1 do mês 1 do ano 1. Vamos lá. Então, o Senhor vai falar o seguinte. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pães ázimos. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe. Esse mês, né? Porque nesse mês vocês saíram do Egito, tá? A festa dos pães sem fermento vai acontecer no dia 15 desse primeiro mês, tá? Um dia depois da Páscoa. A Páscoa é dia 14 e o pães sem fermento dia 15. Fazem parte de um mesmo grupo de festas. Aí o Senhor fala, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Era para levar a oferta lá para essa festividade. Também vai aparecer aqui, ó, celebrem a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe. Olha aí, ó. Porque nesse mês, que é aquele principal, né, vocês saíram do Egito. Então foi nesse mês aqui, ó, tá? O mês 1, mês de Abibe, que significa fresco, novo, né, relacionado às espigas novas da cevada, tá? Então, o Abibe está relacionado com isso. Quando o povo vai para a Babilônia, então o povo de Israel vai pegar, até hoje, pega emprestado um outro nome. Aí esse mês passa a se chamar Nissan, tá? Que às vezes o dicionário vai dar esse significado aqui para você, ó, a fuga deles. Mas o mês lá originalmente se chamava Aviv, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a Páscoa. A Páscoa vai acontecer no dia 14 desse mês, né, do ano 1 ainda. Lembra que só passou de um dia, um mês e um ano, nós só vamos mudar aqui do dia 1 para o dia 14, acontece a Páscoa. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, eles ainda estavam no Egito. No dia 10 deste mês, então no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então no dia 10, vocês separam um cordeiro aí. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, então até o dia 14,
que era o dia da Páscoa, esse aqui, ó, tá? Então, só para você entender, o 14º dia é o dia da Páscoa deste mês, que é o mês de Abib, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo à tarde. Então, esse é o dia da Páscoa. Dia 14 do 1. Dia 15 do 1, que é o dia da festa dos pães ázimos, é o dia em que eles saem do Egito, o dia em que ocorre o êxodo, a saída, tá? Guarda a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia, agora já não está falando do mês, né? Nesse mesmo dia, os exércitos de vocês, tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Então Deus está falando, guarda esse dia. Vocês guardaram esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Aqui nós temos no mesmo capítulo 12, no verso 41, aconteceu o quê? Ao final dos 430 anos que Deus tinha profetizado que a descendência de Abraão, olha que chique, a descendência de Abraão seria peregrina, escrava, em terra alheia, etc e tal. Ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, olha aí, no mesmo dia. Então, no mesmo dia que começa a contagem dos 430 anos, termina. Que foi que dia? Foi no dia dos pães ázimos, pães sem fermento. Olha que legal. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Você tem aqui ainda Êxodo 12, 51. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Aí, que dia? O dia da festa dos pães ázimos. Um dia depois da Páscoa ocorre a libertação. No dia imediato, né? Eles partiram de Ramsés, né? No 15º dia, olha aí, ó, para fixar, que é o dia 15, né? 15º dia do primeiro mês. O dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Olha que chique, números, né, aqui para confirmar o texto de Êxodo. Então, não precisa se preocupar, isso aqui vai estar numa tabela fácil para você, tá? Então, aqui nós estamos agora no dia 1º do terceiro mês, não é isso? Do ano 1. Quase um ano depois, olha o que vai acontecer. Chegaram no Sinai, quase um ano depois, ó, mês 3, mês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí o que vai acontecer no próximo ano, já o ano 2, no primeiro dia do ano, primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi erguido, tá assim. Depois o Senhor disse a Moisés, no primeiro dia, né? Então vamos lá, primeiro dia tá aqui. Do primeiro mês, tá aqui. Arme o tabernáculo da tenda do encontro. No primeiro mês, tá aqui o primeiro mês, né? Esse aqui. Do segundo ano, só para a gente confirmar o ano que eu estou fazendo esse rabisco. Então tá aqui, o primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês. Então tá aqui, o primeiro dia do mês, né? O tabernáculo foi armado. Então essa é a data em que o tabernáculo ficou em pé, exatamente um ano depois do início da contagem do tempo para os israelitas em relação à saída do Egito, né? O que vai acontecer depois? Veja bem, no dia 1º, o tabernáculo está de pé. No dia 14, olha aí, ó, dia 14 vai ser o que? A celebração da Páscoa, porque a Páscoa foi no Egito. Agora o que faz? Faz memória da Páscoa. Então, o Senhor falou com Moisés, né? Falou a Moisés no deserto do Sinai. Inclusive, essa palavra aqui é que dá origem ao nome do livro, né? No deserto, Bamidbar. No primeiro mês, aqui, ó, primeiro mês do segundo ano, tá aqui, o segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa, uma celebração no tempo determinado. No dia 14 desse mês, do primeiro mês, então tá aqui, o dia 14 do primeiro mês do segundo ano, ao crepúsculo, vocês celebrarão a Páscoa num tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa, e então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo, no deserto do Sinai. Tá ok? Então, você já viu aqui que a data da primeira vez que eles celebram a Páscoa é 14 do mês 1 do segundo ano. Tá bom? Porque no primeiro ano aconteceu a Páscoa. Um ano depois, eles já estão celebrando a Páscoa. E aí, o que vai acontecer? No próximo mês, veja bem, mês 2 aqui, tá? Pode parecer que é tudo igual, mas não é. Nós estamos sim no segundo ano. Mas dia 14, aí vem dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o dia 30, aí vem o dia 1º.
no dia 1º do segundo mês, no segundo ano, acontece o censo que esse capítulo se refere, tá? Então, no segundo ano, tá aqui, segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, que é a data que a gente tem aí, né? O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem um censo de toda a congregação, mas essa toda aqui tem relação, por que levantar o censo, né? Dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, olha aí, ó, nome por nome. Deus quer o nome de cada um, cabeça por cabeça. Eu quero o nome de cada um. Da idade de 20 anos para cima. Todos quem? Os capazes de sair para a guerra em Israel. Por que ele está contando todos os homens? Porque quem ia para a guerra não eram as mulheres, eram os homens. Mulheres tinham que ser preservadas, porque o crescimento da nação, o fortalecimento da nação, dependia das mulheres terem filhos. Então elas não vão para a guerra, porque se você perde uma mulher, você só não perde apenas a mulher, você perde a mulher e todo o fruto que ela poderia ter, né, de filhos, vamos falar assim. Então, os homens vão para a guerra de 20 anos para cima, mas não são todos homens. Pode ter 20 anos ou mais, mas tem que estar capaz de ir para a guerra. Isso significa que, se ele não tivesse capacidade de guerrear, ele não entrava nesse censo também. Mesmo sendo homem, mesmo tendo mais de 20 anos, se ele não fosse capaz de ir para a guerra, não entraria no censo, ok? Então, os capazes de ir para a guerra em Israel, a esses você, Moisés, né, e Arão, devem contar, segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa dos seus pais, ou seja, um chefe da tribo. Significa o seguinte, você tinha 12 tribos, cada tribo teria que nomear um chefe para ajudar Moisés e Arão, né? Então esses, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. Nós vamos ver rapidinho aqui como é que é o nome desses ajudantes aí, tá? E isso foi no dia 1 do segundo mês, ok? No dia 20 do segundo mês, nós estamos no segundo ano agora, né? No dia 20, aí fala assim, no segundo ano, tá aqui, segundo ano do segundo mês, aos 20 dias do mês, né? A nuvem se ergueu. Então eles estavam acampados ali no Sinai, no Monte Sinai, aí a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação, então eles tinham que partir. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, parando de um lado, onde a nuvem parava, eles paravam. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Então, esse pela primeira vez aqui é depois que eles pararam no Sinai, tá? Eles já tinham parado outras vezes. Tem outras versões que estão até mais fáceis de entender. Eles estão ali acompanhando, né, essa nuvem. Vamos lá. Então, os eventos ficaram assim. No dia 1, essa data aqui, ó, primeiro mês da saída do Egito, aquele dia, vamos pegar assim como a data inicial, né? 1 do 1 do 1. A Páscoa vai ser no dia 14 do 1, ainda no primeiro ano. Um dia depois acontece o Êxodo, que é a festa de Pães Asmos também, acontece no Êxodo. Nós estamos aqui tudo no primeiro ano, tá? E no dia 1 do terceiro mês, fica ligado aí, ó, terceiro mês, eles chegam no Sinai, tá? Não é à toa que eles chegam no Sinai no terceiro mês, tá bom? Vamos lá, mas ainda no primeiro ano. Daqui para lá é o ano 2. Então fica assim, o tabernáculo foi erguido no dia 1º do primeiro mês, no primeiro dia do ano, do segundo ano. Então se você contar essa data aqui, ó, a data inicial, o tabernáculo é um ano exato após o início dessa contagem, tá? Ele ficou em pé. O primeiro ano da celebração da Páscoa. Isso aí vai acontecer no ano 2, né? Que a Páscoa acontece aqui, eles vão celebrar um ano depois, tá? Dia 14 do mês 1 do segundo ano. O primeiro censo ocorre no dia 1 do segundo mês, dia 1º, aqui, o primeiro censo, que é o assunto deste capítulo. Ele acontece aqui. E eles partiram do Sinai, olha que interessante, eles entraram no Sinai aqui no dia 1 do terceiro mês e eles saem do Sinai no dia 20, faltando 10 dias para completar um ano. Não completou um ano. Claro, não completou um ano. Faltou 10 dias só para completar um ano deles estarem acampados no Sinai.
Então, veja bem, eles chegaram no Sinai no dia 1 do terceiro mês do ano. No outro ano, eles partiram no dia 20, né, do segundo mês. Com mais 10 dias, dava para eles ficar um ano, mas Deus não permitiu eles ficarem um ano inteiro ali no Sinai, tá? Então, para ficar mastigadinho, para ficar fácil para você, nós vamos colocar assim, ó. Veja bem, no primeiro mês da saída é aquela data principal, né? É o dia 1 do mês 1 do ano 1, ok? Depois, você tem aqui a Páscoa, que acontece 14 dias, né? Depois do início dessa contagem. Você tem a festa de pães ázimos, que acontece um dia depois, no dia 15 aqui, ó. 14, dia 15. Nós estamos no primeiro ano ainda, tá? Depois você tem a chegada ao Sinai. Olha que interessante, o Sinai acontece exatamente 3 meses depois do início dessa contagem, tá? Terceiro mês, no dia 1º. O tabernáculo vai ser montado quando? Olha aí, o tabernáculo vai ser exatamente um ano ou 12 meses depois do início da contagem. Vai ser dia 1 do 1 do 2, do ano 2, tá? Depois você tem a primeira celebração da Páscoa, dia 14 do primeiro mês, tá aqui, ó, 14 do primeiro mês, mas não é o primeiro ano, que aqui é onde aconteceu a Páscoa. Aqui já vai fazer o quê? Já vai acontecer a celebração da Páscoa, tá? E daí para frente vai ser celebração fazendo lembrança, memória daquele dia, né? Depois nós vamos acontecer o quê? O primeiro censo, aqui, ó, dia 1º do segundo mês. Então, você tem aqui o tabernáculo, ele foi erguido no dia 1º do primeiro mês, exatamente um mês depois acontece o censo, né? Que nós vamos ver aqui agora. E aí o povo de Israel vai partir do Sinai, olha aí, dia 20 do 2, ou seja, né, eles vão, em relação à chegada deles no Sinai, eles chegaram dia 1 do terceiro mês, né, com mais 10 dias eles iriam, então, aqui eles chegaram, aqui eles saíram, faltando 10 dias para completar um ano. Assim, ficou muito fácil de entender agora toda essa datação. E por que eu coloquei essa data aqui? Porque ela é importante você saber a sequência dos eventos, tá? Então, nós vamos estudar o capítulo 1, o quê? O censo, tá? Então, o censo está acontecendo aqui entre o período da primeira celebração da Páscoa e a partida do Sinai, tá bom? Então, veja bem, chegaram no Sinai, ó, primeiro mês da saída, aí vem a Páscoa, o êxodo, que é os pães ázimos, acontece nesse dia. Chegaram no Sinai, né? Depois ergueram o tabernáculo, tá? Veja bem que foi, olha aí o prazo, ó, quase... Então, você tem o mês 3 do ano 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aí para você ver, né? E aí ergueram o tabernáculo, aí vem a primeira celebração da Páscoa, o censo do capítulo 1 de Números, e partiram do Sinai poucos dias depois, tá vendo? 19 dias, ou vamos contar 20, depois da contagem do censo, tá bom? Então, fica aí. Aguarda um pouquinho, nós vamos estar falando sobre esse censo. Como é que funcionou o censo? Está aqui o nome dos líderes, né? Os chefes das tribos no primeiro censo dos israelitas, o primeiro censo aqui do livro de Números. Então, cada tribo, Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, que são filhos de José, Benjamim, Dan, Aser, Gad e Naftali, está escrito tudo isso na sua Bíblia. Só que quando você pega para ler, parece um pouco confuso, porque fala assim, da tribo de Rubem, Elisu, filho de Sedeu, da tribo de Simeão. Aí aqui colocando assim fica fácil. Esses são os cabeças e esse aqui é os pais, né? Então Elisu, da tribo de Rubem, é filho de Sedeu. Simeão, filho quem é o cabeça lá, o líder da tribo de Simeão? Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, quem é o cabeça? Naasson, filho de Aminadab. E aí vai, tribo de Issacar, Natanael. Deus colocou o nome de um por um. Eliabe, Elisama, Gamaliel. Olha aí, de Manassés, né? Abidã, Aiezer, Pagiel, Eliasaf, Aira. Então, e o nome dos pais deles, tá? Então você fala, o filho é fulano, filho de quem? Né? Afinal de contas, sempre você vai ver isso na Bíblia. Fulano, filho de fulano, né? Então, sempre tem essa relação, tá? E certamente os pais deles eram homens influentes também, né? Para que eles se tornassem cabeça das tribos, tá? Então aqui as tribos, se você observar, está na ordem
numa ordem mais próxima da ordem do nascimento do que vai aparecer na contagem seguinte, tá? Não está exatamente igual. Esses foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes e, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Monte Sinai. Então aqui nós temos a contagem, as tribos, né, e a população de cada uma das tribos. O que me chamou a atenção foi Gade ter entrado aqui no lugar de Levi. Por quê que Gade entrou aqui nessa sequência? Né? Gade era para estar mais para baixo, mas esses primeiros filhos são filhos da Lia, né, a esposa mais velha, né, de Jacó, Lia. Só que quais são os filhos? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Levi não foi contado, tá, nesse censo. Então, por Levi não ser contado, o que ela faz? Ela pega o primogênito aquela concubina que ficou com a serva dela, né? Que é a Zilpa, tá? Então, o primogênito da Zilpa, quem que é? É Gade. Então, ela pega e acaba encaixando o Gade aqui no lugar de Levi, uma vez que Levi não está aqui. E por que não ficou faltando Levi aqui? Porque os filhos de José, eles são divididos. Então, José ficou com uma porção dupla, né? Efraim e Manassés, tá bom? Então, vamos lá. O total dessa população, e na Bíblia está falando assim, da tribo de Rúben foram contados 46.500 homens. Da tribo de Simeão, então quer dizer, quando você vai fazendo a leitura, aquilo cansa e talvez fique confuso de entender. Mas quando você coloca assim, igual eu coloquei aqui no quadro, fica fácil. A população está aqui e o total da população, 603.550 homens acima de 20 anos que estavam prontos para a batalha, tá bom? Vamos continuar. Esses foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram como chefes da casa de Israel, que eram 12 homens, né? Cada um representando a casa de seus pais, então cada um daqueles 12 líderes representando assim, pois todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550, tá bom? Então vamos lá, só fazer uma análise pequena antes da gente terminar. Cada vez que algum censo, essa contagem do povo, era feita em Israel, aquele que fosse arrolado, isso é, foi incluído de 20 anos para cima, tá aqui, ó, deveria dar uma oferta alçada ao Senhor em dinheiro, no valor de metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, tá aqui a referência também. Então ele tinha que pagar essa quantia em dinheiro, tá? O tabernáculo recebia, como eu falei, existiam vários tipos de ofertas em dinheiro, uma delas era o resgate dos primogênitos também, tá? Esse censo, a partir dos 20 anos, se referia aos que podiam sair à guerra, isso é, aos soldados, para alistamento, tá? O total da primeira contagem foi de 603.550, um ganho aproximadamente de 3.550 homens nos 13 meses seguintes desde a saída do Egito. Se você olhar lá, pois o número de soldados que saíram do Egito foi aproximadamente 600 mil. Lá fala aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? E como que você chega a uma contagem anterior a esse censo? É simples. Quando você vai fazer o censo, às vezes o pai vai falar assim, olha, quando eu saí do Egito eu perdi 2 filhos. Então eles vão colocar menos 2 filhos. E aí você vai saber, 603.550 agora, mas antes tinha aproximadamente 600 mil. Por isso que tem um relato lá em Êxodo 12:37 de que o povo que saiu do Egito era de aproximadamente 600 mil homens. Outro caso pode acontecer o contrário. Ao invés de falar que o filho morreu, pode falar ele não tinha 20 anos ainda, mês passado, ou até quando a gente saiu do Egito, né? O ano passado, e agora ele tem 20 anos. Então ele vai somar para o censo seguinte, para esse censo que está sendo feito agora, tá? Outro ponto aqui embaixo, comparando ao próximo censo, que vai ser o segundo, que nós vamos ver ainda em número 26, que é a segunda contagem, com 601, você vê que tem menos pessoas, 601.730 homens de 20 anos para cima, temos uma perda de 1.820 homens, tá?
os soldados em 39 anos, porque é a diferença do primeiro censo para o segundo censo. Uma coisa precisa ficar clara para você. Todos os homens que fizeram parte da primeira contagem, com exceção de Josué e Calebe, todos morreram sem entrar na Terra Prometida. A turma que vai entrar na Terra Prometida é esses aqui, ó, do segundo censo, que é 39, quase 40 anos depois. Esses são os filhos do primeiro censo. Então aqui estão os pais e no segundo censo estão os filhos, que os pais diziam, nossos filhos vão morrer no deserto. E Deus diz, ah é? Os seus filhos, que vocês estão dizendo que vão morrer no deserto, eles vão entrar na terra de Canaã. Mas vocês que são incrédulos não vão entrar na terra. Então, o pessoal desse primeiro censo morreu todo mundo, tá? No deserto. Os filhos, que eles diziam que morreriam, Deus preservou e eles entraram na terra prometida, tá? Essas perdas, elas acontecem naturalmente, mas um dos critérios que aconteceu muita perda foram as várias rebeliões, né, que ocasionaram. Uma delas foi aquele evento do bezerro de ouro, né, e várias outras situações de rebeldia do povo ao longo desses quase 40 anos, tá? Então aqui você tem um resumo do capítulo 1 completinho, tá? Do primeiro censo. Você tem a tribo, tá? Você tem aqui o cabeça dessa tribo e você tem aqui a população dessa tribo. Isso aqui, de mão beijada, ó. Os levitas, tá aqui Levi, né? A tribo de Levi, não foram contados entre os que podiam ir à guerra, tá? Por que não foram contados? Você vai entender agora. Mas aqui na tela agora, você tem um resumo do capítulo 1, assim. É simples, o capítulo 1 é isso aí, tá bom? Então ele fala da tribo, fala do cabeça da tribo e a população de cada tribo nesse primeiro censo. Não ficou fácil? Mastigado, engolido? Não tem nem como falar, eu não entendi esse capítulo, né? E aí, nós vamos entender agora, só o finalzinho por que os levitas não foram contados? Mas esse mesmo capítulo explica, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Por quê? O Senhor havia falado a Moisés dizendo, somente não faça contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo, e todos os seus utensílios eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Olha aí, ó. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. Então é eles que tinham que desarmar e montar. E quando o tabernáculo for armado, outra vez os levitas o farão. O estranho, qualquer um que fosse diferente de levita, fosse de outra tribo, qualquer outro, que se aproximasse será morto. Os filhos de Deus está falando da santidade dele. Olha, fala para o povo aí, as outras tribos, ninguém tocar nesses elementos porque são santos, senão eles vão morrer. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, à sua bandeira, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Então, levita, entenda bem, o levita está cuidando das coisas de Deus para a edificação do povo de Israel. Levita não poderia ir para a guerra, porque ele não podia morrer. Se morre quem está instruindo o povo a lei de Deus, o que vai ser do povo? Entende? Então os levitas não iam para a guerra. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram. Tudo bem, espero que você tenha gostado. Essa aula foi grande, mas precisava ser mesmo, não tem jeito. As próximas serão um pouco mais fáceis, né? Então, próxima aula, capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento em volta do tabernáculo. Bem legal. Eu espero você e peço que você compartilhe esse estudo com outros irmãos. Ore por nós. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.